which I took it at, his dad took him into that whole world of drugs. And you still, after you saw your son lose everything because of it, you're still going to sit there and feed him this and not help him while, during that time we weren't together, those 4 months, he should have pushed him to get help, some kind of help, but you fed him and continued to let those demons grow within him. That's why you took the only thing that meant anything to me away, so I'm going to end your life. That's just how it goes. I did do it for Rex, and I would do it 1,000,000 times over just so he knows that, I know what his sickness came from. His dad created this sickness within him, and that's not fair because Rex is so amazing. And you destroy that. Charlie's the monster in the situation, and I try to explain that to the judge, but they don't see it for what it really is. Uma viúva que vingou a morte do marido com a ajuda de um ex-militar assassino. So, Amanda, are you proud of what you did as far as that murder? I mean, a lot of people would get that idea because you basically bragged about it, posting pictures and things like that. Would you say that you're proud of what you did? Absolutely. I'm very proud because I know wherever Rex is, heaven, hell, the universe, the stars, wherever he landed, I know he was with me that day and I know he was smiling. Ou apenas uma sociopata que quis realizar a fantasia de ser uma assassina famosa com a ajuda de um mentiroso que acabou pagando pelas suas mentiras na própria vida. Amanda Taylor, uma menina que ficou famosa como uma assassina do selfie depois de ter matado o sogro e tirou uma selfie no local do crime. A motivação, o suicídio do ex-marido, que ela culpava o sogro. E ela fez de tudo para essa foto entrar pra história, porque ela chegou a literalmente, pessoalmente pedir para alguém postar essa foto num blog e contar a história dela. And my daddy went to prison for murder, and I never met him. I had a relationship with him through the phone, and even though he wasn't there and he made a selfish move to not be a part of my life, I still loved him so much. So, I hope Damien can see that the way I did growing up. I don't know. I don't know how they're gonna take it though. Ela nunca foi uma menina saudável. Antes desse grande surto, ela tinha passagens por clínicas psiquiátricas. A mãe dela disse que ela sentia muita raiva, ela tinha muita explosão de raiva. E a mãe não sabia identificar de onde vinha tudo aquilo. Ela tem histórico de comportamento abusivo e de tentativas de suicídio. Eu não encontrei detalhes sobre a história dela, sabe? Como ela cresceu, a história dessa parte. Eu só encontrei que os pais dela têm histórico criminal, chegando a ser presa enquanto ela era pequena. Eu acredito que para explorar esse sentimento de raiva, ela acabou criando um interesse por assassino em série, só que no sentido de admiração. Tem gente que gosta de histórias sobre criminosos, mas pela história em si, sabe? Como isso mexe com a gente, os detalhes do crime, o que levou a pessoa a cometer o crime, a natureza da pessoa, e quando são casos reais ainda tem um contexto social que é interessante, sabe? É mais pela história. Mas tem uma galera na comunidade que se interessa pelo criminoso, sabe? Como se criasse uma ligação, uma compaixão pelo criminoso. Como é que eu vou explicar? Sabe quando você cria... Você gosta, assim, você começa... Uma celebridade mexe com você por causa que ela faz algo que você queria fazer, mas você não tem coragem ou não tem oportunidade de fazer. Como gostar de pessoas aventureiras ou que fazem esportes radicais. Aí só fica olhando e babando. Ai, se eu tivesse coragem ou dinheiro pra poder fazer isso. Também tem muitos criminosos que eles têm na história questões de terem sido, sabe, excluídos ou silenciados e acabar respondendo isso com violência. E as pessoas que gostam deles também estão passando pela mesma situação de se sentirem excluídas e tal. E queriam responder da mesma forma, só que não tem coragem ou oportunidade. E aí fica lá, então esse tipo, uma admiração. Sei que talvez seja difícil tentar entender esse sentimento, mas é o que algumas pessoas sentem. Acho importante diferenciar esses tipos, assim, por causa que tem pessoas por fora que acha que todo mundo é a mesma coisa, porque acaba conhecendo algum assassino que, antes disso, gostava de assassino, gostava, assim, de crime e tal, e acha que todo mundo que tem interesse por isso é meio doido da cabeça, e não. Tem pessoa que gosta de estudar a doença, e tem pessoa doente que gosta da própria doença e fica alimentando aquilo. There was a lot of mental abuse. Our relationship was very, very mentally abusing on both ends. I was so angry at him that he just wouldn't get it together.
and because I was scared he was gonna die. I didn't want him to die and leave me alone with our family, because I didn't know. I was with Rex since I was 13, so I didn't know how to survive by myself. I was molded as an adult, as a person with him. Isso era um interesse em comum entre os dois, tanto que eles ficaram infames por mandarem cartas para assassinos em séries que estavam presos. E às vezes esses assassinos acabam respondendo nas cartas, né? Tipo, a pessoa tá presa e pode ter contato com o mundo exterior, sabe? O corpo tá preso, mas o coração não. Imagina o tipo de pessoa que fica mandando carta para assassino, babando eles, o que eles fizeram. O Rex chegou a adotar o nome de uma estupradora em série, estupradora e assassina em série no Facebook, porque era um dos favoritos dele. E quando o Rex morreu, esse assassino mandou dinheiro, mandou $1.000 pra Amanda. Olha o nível da amizade. Isso de dentro da prisão, o cara ainda preso e conseguiu mandar dinheiro. Não, pera, você fazer amizade com um estuprador em série, sendo que você tem mulher e filhos em casa. Qual é o problema desse cara? Sei que a mãe do Rex tentou mudar a imagem dele, dizendo que só a Amanda tinha probleminha, mas o cara tinha assim uns gostos estranhos. O Rex era viciado em remédios pra dor e outras drogas, só que ilegais. E o pai dele tinha esse mesmo probleminha. O relacionamento entre o Rex e o pai dele era bizarro, por causa que os amigos contavam que os dois chegavam a fumar juntos. A teoria da Amanda foi que o pai do Rex introduziu o Rex no mundo das drogas na adolescência. Isso acabou levando o Rex a um comportamento destrutivo e autodestrutivo, que acabou levando ele a cometer suicídio. Os dois se conheceram na 9ª série e tudo aconteceu muito rápido. Já começaram a namorar, já começaram a ter filho. Ela teve que sair da escola para poder cuidar dos filhos. Juntos eles tiveram 2 filhos sem poder psicologicamente, só que nem dá pra falar nada sobre isso, por causa que quem mais criou os filhos foi a mãe da Amanda. Os dois tinham uma casa, um cantinho para eles ficar, só que essa casa era muito tóxica, por causa que eles viviam brigando. De acordo com a Amanda, foi o vício do Rex que levava essas brigas e fez ela se afastar, com medo de que isso pudesse interferir na vida das crianças, sabe? Influenciar as crianças. E ao longo do relacionamento eles foram juntando e separando, até que teve essa última separação e o Rex acabou voltando para casa do pai para dar um tempo. Só que dessa última vez não teve tempo para uma reconciliação, porque o Rex acabou se matando no galpão da casa do pai no dia do aniversário do filho mais velho deles. E como eu disse para Amanda, quem matou o Rex foi o pai do Rex, por causa que para ela o que levou o Rex a cometer suicídio foram as drogas, e quem introduziu o Rex e as drogas foi o pai do Rex. Então quem matou o Rex foi o pai do Rex. E ela conta que isso fez o ódio que ela já tinha pelo pai do Rex ficar maior e começar a fantasiar em matar o cara para poder se vingar, nas próprias palavras dela, para poder fazer o pai do Rex sentir a dor que ela sentiu ao perder o cara. I mean, was this completely inevitable? Like, this was going to happen. You were going to kill somebody at some point. Is that pretty safe to say? Oh no, I was going to. Me and Rex had a whole plan to do it, but he bailed on me before we could. I knew before I died, I was gonna have someone under my belt. I didn't know how after he left or what. I wanted to go shoot up Blacksburg. That's what I wanted to do, but I was just so angry with Charlie. When we was down there, he said some things that just rubbed me wrong, and I was just like, you know what? I'm not even gonna worry about what I want to do. I'm just gonna do you right now. No, I knew I was gonna get someone at some point. Seria esse a motivação dela? Uma prova de que sim, foi que no dia do aniversário dos dois, porque os dois nasceram no mesmo dia, ela foi até o túmulo do Rex e teria tentado suicídio. Obviamente ela não conseguiu, e na manhã seguinte ela se internou numa clínica psiquiátrica com incentivo dos amigos. Eles estavam com medo que ela realmente conseguiria se matar. Ao invés dela ficar internada por alguns meses por causa que ela não estava falando coisa com coisa e estava tentando contra a própria vida, ela acabou sendo liberada em apenas 3 dias, por causa que ela e a clínica teriam feito um acordo. Os amigos levaram ela até lá, levaram ela até a clínica.
Só que a clínica falou pra ela que se caso ela se internasse, ela que, sabe, por própria escolha, entrasse no hospital, não fosse forçada, ela poderia sair no mínimo uns 3 dias. E cumprindo o acordo deles, eles realmente liberaram ela em 3 dias. Só que um detalhe estranho dessa situação foi que ela não teve um período de avaliação, que normalmente acontece com os outros casos, sabe? O pessoal vê se ela realmente está bem, pra depois liberar ela. O duro é que o hospital não comentou o caso, sabe? Eles não explicaram por que soltaram ela, o que aconteceu durante a tour hospício dela, se eles chegaram em algum laudo, ou não chegaram em laudo nenhum, por isso que liberaram ela mais cedo. Eles simplesmente... Só sei que isso foi tipo uma linha, sabe? Que se fosse um pouquinho mais grossa, teria evitado de ter acontecido o que aconteceu. Mas como a linha foi fina, ela simplesmente passou do limite. E triste também, por causa que a gente gosta dessas partes, né? De saber sobre a parte psicológica do criminoso, de saber o que estava passando na cabeça dele, se ele realmente estava surtando. A única coisa que eu sei que foi que ela contou que ela chegou a ser diagnosticada com sociopatia e depressão. E aí eu me pergunto se os médicos daquela clínica chegaram a perceber isso ou não perceberam isso em 3 dias, e por isso que teriam achado ok liberar ela em apenas 3 dias. Outro detalhe foi que quando ela saiu do hospital, ela pediu carona para uns amigos que ajudaram ela a chegar no hospital para poder voltar para casa. Esses amigos negaram. E aí ela acabou ligando pro Sam. E ele aceitou. E esse cara foi o que se tornou cúmplice dela mais pra frente. E essa carona, esse contato que eles tiveram também foi muito decisivo. É coisa do hospital e agora é coisa da carona. Ou será que tinha alguma outra coisa acontecendo faz muito tempo? I'm sure that you were examined around the time of your trial and stuff. Were you ever diagnosed with any mental illnesses? I was fine. They were really angry at me because I wouldn't get put on I don't believe in medication. I don't believe in self-medicating yourself. We can control our own mind, I feel like. So I was against medication. They said that I had an antisocial personality disorder. I had depression. But that was it, really. They didn't really say anything. I freaked them out because I stay happy. I can't help it. I'm a happy person. They didn't understand that. So they try to call me crazy, but I'm really not crazy. I don't believe I'm fine. I don't deal with depression or anything. Olhando isso, realmente parece que ela estava surtando por causa do que ela estava tentando, como eu disse, tentando contra a própria vida, tendo um comportamento abusivo. Tava falando que queria a cabeça de alguém, enquanto queria tirar a própria cabeça. E isso levaria ela para aquele mesmo grupo dos homicidas, suicidas. É muito bizarro esse detalhe, por causa que eu já conheci alguém, não sei se você já conheceu alguém que teve na mesma situação, da situação da pessoa não tá falando coisa com coisa, tá falando que quer se matar e ao mesmo tempo quer machucar o mundo em volta. E tá todo mundo vendo que a pessoa não tá bem, só que ninguém faz nada, por causa que sempre fica aquela dúvida de realmente a pessoa vai ter coragem de fazer isso, até que realmente a pessoa faz alguma merda e todo mundo fica, sabe? E fica o questionamento se a gente realmente deveria fazer alguma coisa com essas pessoas enquanto elas estão dando sinal de que alguma coisa vai acontecer, ou simplesmente pagar pra ver e achar que a pessoa tá fazendo só por atenção. Tem aquela teoria tipo, a grama do vizinho sempre é mais verde, sabe? Que as coisas só acontecem com o nosso vizinho, tanto as boas, como ganhar na loteria, quanto as ruins. É sempre a pessoa de lá que acabou sofrendo um assalto, sofrendo um atentado, sofrendo alguma coisa, mas nunca a gente é selecionado nessa loteria que é a vida. Mas tem uns detalhes nessa história que pra mim mostram que, na verdade, ela é só uma pessoa com um fetiche, que queria realizar esse fetiche, não de ser assassina, mas sim de ser famosa por ter matado alguém. É aquela coisa, sabe? Tem a coisa de ter o sonho de ser cantor e ter o sonho de ser um cantor famoso. Você pode ser cantor e cantar, sei lá, pra você mesmo. Mas tem aquelas pessoas que querem reconhecimento. Tipo uns detalhes, por exemplo, bem antes do crime, a Amanda chegou a entregar pra uma amiga poemas, fotos assim de montagem dela e do Rex. Umas coisas românticas, só que numa visão meio macabra. E ela deu pra essa amiga, dizendo que se caso alguma coisa acontecer e os repórteres precisarem pra fazer uma matéria sobre o que aconteceu, entende? Nessas coisas, tinha já uma narrativa implantada de que ela e o Rex tinham um amor doentio, uma paixão pela coisa macabra.
Nisso eu abro duas teorias. Ou ela entregou essas coisas pra amiga achando que ela realmente ia conseguir cometer suicídio e achou que ia ganhar alguma notinha na mídia e já queria, sabe? Mas pra mim, na segunda teoria, foi de que, na verdade, ela tava já planejando o que poderia acontecer há muito tempo. Pra mim, o que, sabe, faz isso se tornar mais real é a questão da coisa da blogueira, dela mandar coisa pra blogueira já com a intenção de já entrar pra mídia. Nesse tempo, ela já estava criando a narrativa de que era por vingança, era por amor doentio, que ela não estava batendo muito bem da cabeça. E se eu começo a questionar o episódio do suicídio, se realmente ela não estava bem naquele momento, ou se aquilo faz parte da tentativa de criar essa narrativa de vingança, que tudo isso seria uma fanfic, e que ela só fez isso, não tem nada a ver com o Rex, é só uma desculpa, que ela só fez isso para poder realizar essa fantasia de ser famosa. O segundo detalhe foi que a Amanda foi a única pessoa que começou a trazer essa história, uma narrativa de que o pai do Rex era abusivo com o Rex. E pelo que eu percebi, isso começou a aparecer na época do julgamento dela. Tanto que ela chegou até a ligar para uma amiga para falar sobre isso, falar que o pai do Rex era ruim com o Rex, tinha feito coisas ruins, e por isso que a vingança teria sentido. Só que o problema disso é que a relação entre o pai do Rex e o Rex, descrita por familiares, por amigos, pessoas que conviveram, que os dois conviviam da melhor forma possível. Faz sentido eles se darem bem por causa que o Rex sempre voltava para casa do pai dele. Assim, ele tinha uma casa com a Amanda, ele tinha amigos também para poder pedir ajuda. Por que voltar para casa do pai dele, a pessoa que estaria abusando dele? Faria sentido ele voltar e até voltar para casa do pai dele se caso não tivesse para onde ir, sabe? Se fosse dali para a rua. Mas não, parece que ele realmente ia lá porque ele queria ficar lá. E a questão das drogas, nada indica que o pai do Rex chegou a enfiar drogas no moleque. Apenas se os dois meio que dividiam as coisas lá, meio que esse velho era um responsável. É um clássico pais e mães passarem seus vícios para os filhos. Até tem, sabe, criança que já nasce viciada. E como isso normatiza na vida, né? Por causa que a criança cresce nessa realidade, acaba virando a realidade dela, acaba fudendo com a criança e com o adulto que ela vai ser no futuro. Isso é um abuso? Sim, é um abuso por causa que os pais estão usando o poder deles em vez de proteger e sim fuder com a vida dos filhos. Mas uma pessoa dessa, para a sociedade, perde a guarda, não a vida. Ou talvez faria sentido para a cabeça de alguém que não tá muito bem. Você acha que o pai do Rex merecia morrer por causa disso? I'm gonna be in prison for the rest of my life, and I know if I put it out there and show it off my work, then maybe more people will take interest in my situation, and I won't be so lonely in prison. I'll still have people to speak to who understand me. Stop pulling my hair. Why was Charlie grabbing you and punching you? Well, because I was stabbing him. I was on top of him, stabbing him, So you had already started attacking him at this point. Yeah, John. Aí entra o Sam. Esse cara era um cara mais velho do que a Amanda, só que ele tinha uma paixão platônica pela Amanda e fazia de tudo para tentar chamar a atenção dela. E como ele percebeu que essa menina era meio biruta, que tinha uns gostos estranhos, sabe, uma coisa pelo macabro, ele acabou contando pra ela que ele foi um ex-militar, que na época que ele estava servindo ele chegou a matar pessoas. Funcionou, ela achou isso o máximo, que legal, um assassino de verdade perto de mim. E ela acabou se abrindo e contando que o sonho de vida dela é ser uma assassina em série. Imagina nossa senhora, alguém vir até você e falar que o sonho de carreira é ser um assassino famoso. Se alguém me dissesse que o sonho de vida, sabe, o sonho de profissão é matar para viver, ou eu ia morrer de vergonha alheia por causa que, ou eu ia achar que essa pessoa tá surtando, que ela pode se machucar e acabar machucando alguém. E se você não pode ajudar essa pessoa, se afasta. E assim, se a pessoa não depende de você pra nada, se não for um familiar muito próximo e tal, você não tem obrigação, então tenta não se envolver em nenhum nível. Fica aí meu conselho, se afasta de pessoa assim. Só que o Sam, ele viu nisso uma oportunidade de conquista. Ela contou pra ele que ela queria matar o pai do Rex, e o Rex falou que ajudaria ela a fazer isso. Porque, como a gente sabe, ele é um assassino, né?
Mas vamos botar o pé no chão. Isso era tudo uma fanfic. Ele era um virgão em assassinato, sabe? Ele nunca tinha... Os amigos até dizem que ele não tinha coragem de machucar nenhuma mosca. Que na verdade ele era um cara tímido, um cara que tava sempre fazendo o que ele podia para as pessoas gostarem dele. E que isso fazia ele ser uma pessoa fácil de manipular. Ou seja, o cara era meio trouxa, era um belo material para um gado. Ele não era da marinha. Na verdade, ele trabalhava como ajudante de um restaurante. E ele vivia de favor no porão da casa de uns amigos em comum que eles tinham. Mas aí, pensa comigo, se fosse eu na situação, se eu tivesse presa nisso, eu ia achar que, sei lá, a menina não teria coragem de fazer, que ela só tá falando da boca pra fora, que ela tá com raiva. E ele só tava, tipo, falando isso, sabe? Falando que ia ajudar ela pra tentar se aproximar dela, sabe? Aproveitar o momento que ela tá com raiva pra sentir raiva com ela junto e tentar, sabe? E o problema disso é que ele levou essa fanfic até o final. Sabe quando a mentira fica maior do que você acaba se envolvendo muito até chegar num ponto que não dá pra voltar atrás. Eu não acho que isso seja o caso dele, porque ele teve várias chances de evitar toda essa situação, sabe? Parar essa situação. Então eles passaram esses dias meio que planejando o que ia acontecer, enquanto pra ele era tudo uma oportunidade pra se aproximar dela. Pra ela tava cagando pra ele, só tava feliz que tava perto de realizar o sonho dela. 8 meses depois da morte do Rex, os dois, ela e o Sam, foram juntos até a casa do pai do Rex para poder pegar dinheiro para Páscoa. Essa era a desculpa. Então ficaria no ar se realmente foi um planejamento ou não. Porque nisso os dois sentaram, conversaram, começaram a discutir e ela atacou ele porque surtou. Mas os vários detalhes mostram que sim, os dois estavam planejando, não só pela questão de estarem literalmente planejando, falando sobre o crime, é que eles também entraram na casa armados. Eles chegaram a roubar armas de uns amigos e comprar munição na internet. E aí você pergunta, né? Você precisa entrar lá pra pedir dinheiro de um familiar com arma. E eles fizeram isso num horário simbólico pra Amanda, que era o horário do nascimento dos dois. E a Amanda tem um negócio muito bizarro com o número. O que aconteceu foi que a Amanda sentou pra conversar com o pai do Rex e eles começaram a discutir. E aí o pai do Rex citou o nome do filho e a Amanda teve um gatilho e esfaqueou o velho. E o velho, para se defender, puxou o cabelo dela. Foi aí que o Sam se envolveu para poder defender a sua amada Amanda. Ele pegou a ferramenta que ele achou e bateu no idoso umas 5 vezes até ele perder a força e a Amanda conseguir terminar o que ela queria fazer. E ela continuou fazendo isso, ela conseguiu golpear ele 31 vezes. As facadas foram mais focadas no coração. Precisou de 2 pessoas para eles conseguirem matar um idoso de quase 60 anos. E aí depois do crime, ela tirou a selfie que entrou pra história. Enquanto a polícia atendia um chamado e um de encontro com o corpo, os dois tentaram se esconder na casa dos amigos que participaram da tentativa de internar a Amanda e se negaram a dar carona pra Amanda voltar e que tinham o Sam como um inquilino. Só que o casal negou aceitar os dois juntos porque achou estranha a situação. Aí a Amanda resolveu se juntar com a mãe dela e com os filhos dela. Eles estavam lá no Walmart fazendo compra para Páscoa, lá tendo um dia de família. Lá a mãe dela contou que percebeu que a Amanda estava meio dopada. E aí viu que a Amanda estava carregando um saco cheio de remédio. E a Amanda contou que era o remédio que ela tinha conseguido na clínica psiquiátrica. Disse que os remédios estavam fazendo ela se sentir meio estranha, meio engraçada. E pediu para a mãe jogar os remédios fora. E a mãe jogou. E eles perceberam a movimentação da polícia, que a polícia estava entrevistando pessoas, sabe, procurando provas, e eles resolveram que era a hora de começar a fuga. Nisso ela postou a tal da selfie que entrou pra história e já começou a narrativa dela de que foi tudo por vingança. E aí ela entrou já em contato com a amiga blogueira, pedindo pra ela repostar a história dela. Essa blogueira até hoje mantém a identidade no anonimato e ela é meio que a herói da história por causa que ela ajudou a evitar de que houvesse mais vítimas. Ao invés de pegar as fotos, a história, sabe? Praticamente a Amanda estava dando uma entrevista para ela durante o que estava acontecendo e postar no próprio blog e usar isso como trampolim na própria carreira. Porque imagina que Sônias da vida não fariam com isso. Isso é sonho de muito repórter aí, investigativo, que ama casos assim para poder fazer sensacionalismo em cima e ganhar bastante atenção, e você sabe, né? A gente vê isso acontecendo muito.
até desrespeito com as próprias vítimas. E a gente sabe que isso só piora a situação, que explode o que está acontecendo, trazer atenção para a situação. Mas para a blogueira aquilo acabou ali mesmo. Ela não deu biscoito para Amanda, sabe? Não fez o que a Amanda queria. Ela simplesmente pegava todas as informações que a Amanda dava na esperança da Amanda conseguir a fama e entregava isso para a polícia. Ou seja, essa blogueira começou a enrolar a Amanda para conseguir informações, para a polícia conseguir parar ela. Assim, conseguindo identificar a Amanda, sabe? Quem ela era, o que ela estava fazendo, para onde ela estava indo, o que ela estava planejando fazer. E eu acho isso admirável, mesmo isso sendo meio que uma obrigação dela como cidadã. Mas é que, como eu disse, a gente vive num mundo assim que as pessoas veem situações dessas como oportunidade. Sobre o Sen, se coloca nas calças dele porque ele tava pensando com a cabeça de baixo. Imagina você nessa situação, imagina se você fosse uma gada nesse nível. E olha que eu já, nossa senhora, gada demais, eu já fiz cada merda por causa de crush, paixãozinha, só que tudo tem um limite. Mas imagina que você teria a audácia, a coragem de fazer uma merda dessa, de, sei lá, imagina que você entra no local que o seu crush disse que quer matar alguém. Beleza, aí o seu crush e a pessoa que ele quer matar começam a discutir. O que você faz nesse momento? Ou você sai correndo que nem uma galinha covarde que eu sou, ou você separa os dois, separa a briga com medo de alguma coisa realmente acontecer, ou você assiste a outra pessoa a esfaquear e matar, e além disso você se envolve, você ajuda, virando cúmplice de um crime que não é seu, que não tem nada a ver com você, que você não precisava se envolver, destruindo a sua vida, a vida de outra pessoa, a vida de muita gente envolvida nisso. Tudo pra uma pessoa que nunca nem te beijou. E ainda foge com essa pessoa pra, tipo, aumentar o crime, tá? Que não são familiares dele, não são pessoas importantes pra vida dele. Então pensa isso numa visão egoísta, sabe? De como isso vai destruir a sua vida. Então Amanda ficou lá fugindo com o Sen, enquanto ela postava na internet, dando ideia de que ela ia cometer suicídio, ir pro inferno e finalmente ficar em paz. Só que primeiro, mas ao invés dela se suicidar e acabar com aquilo, quem começou a dar sinal de que a vida acabou foi o Sen. Nessa noite, eles dormiram em um motel e ele tentou cometer suicídio tomando um monte de remédio, só que ele não conseguiu. Ele acordou mal e já com a cabeça de que fez merda e que não queria continuar com aquilo. Mas por algum motivo ele ainda continuou fazendo coisas por amor. Já na manhã seguinte, a Amanda já tava falando que queria uma vítima próximo, vamos. O que você faria se você estivesse nesse lugar, sabe? Nesse momento, no lugar do Sen? Sei lá, você correria, fugiria do local, se entregava pra polícia, ou você faria alguma coisa pra tentar parar a pessoa, tentaria fazer alguma coisa boa, sabe? Pelo menos. Ou você simplesmente continuaria com a esperança de que tudo isso ia ser pago com amor mais pra frente. Pra pessoa que nunca iria sentar em você, sabe? Se pelo menos eles fossem picantes, mas nem isso, sabe? Era só um conhecido dela que de repente ela grudou por causa que ele prometeu fazer uma coisa por ela. Aí eles começaram a rodar por aí e nada tirava da cabeça dela de que ela queria cometer o próximo crime. E aí eles pararam numa parada e aí ela avistou duas meninas e ela mandou, tipo, ordenou pro Sen ir até as meninas, fazer amizade com elas e trazer elas pro carro, sabe? Ser uma isca. E ele iria matar elas. E o Sen, tipo, tá, meu amor, tá bom, eu vou lá, eu vou. Só que no último segundo ele amarelou e disse pra ela que não ia fazer isso. E ela só não aceitou e respeitou a decisão dele, como se virou contra ele. Ela pegou a arma, apontou pra cara dele e disse tudo, sabe? Contou de que, na verdade, ela tava usando ele e queria que ele soubesse disso. Empurrou o corpo dele pra estrada e tirou mais uma foto e postou. Em defesa dela, ela disse que só fez isso contra ele pra calar a boca dele porque não parava de falar. E ela também chegou a dizer que atirou contra ele porque ele estava tentando suicídio e fez isso meio que para tentar salvar ele da morte, tentando matar ele. Tipo, não, juiz, eu não quis matar ele, eu atirei na cara da pessoa, mas não queria matar, não. E aí ela pegou o volante e continuou fugindo com ele lá, jogado, que nem se fosse lixo usado. E ela entrou em contato com a blogueira pedindo dicas para uma próxima vítima, no sentido de quem ela teria que matar para poder entrar para a história.
e também enviando, assim, o contexto, sabe? Contando por que ela tava fazendo isso. Meio que, sabe, alimentando essa narrativa. Só que, felizmente, ela não conseguiu machucar mais ninguém. A polícia acabou encontrando ela por causa das informações que a blogueira deu. E eles pegaram e cercaram ela. A blogueira conta que a Amanda entrou em pânico nesse momento e disse que ia sair pra fora atirando nos policiais. Só que ela simplesmente não teve coragem, ela saiu mansinha e se entregou. E fica o questionamento, sabe? Se ela tava tão doida, se ela tava tão surtada, por que ela realmente não fez isso? Ela tava com medo de morrer, porque se ela atirasse pros policiais, os policiais iriam atirar de volta e ela ia se ferrar. O Senna não morreu. Ele tava consciente, sabe? Ele ficou consciente quando foi jogado, ele tava consciente o tempo todo. E sofreu arrependimento de forma consciente. He put up a really big fight. They try to make him seem so innocent in jail, in the court, in my trial. No, he fought for his life. He beat the F out of my face. He pulled a lot of my hair out, but in the end, I got him. When he got my hair, Sean just stood there in shock, which I didn't understand. Sean wanted to do it himself for real. So he was supposed to do it, but I just got impatient and irritated because Charlie wouldn't stop speaking on Rex, so I did it, and Sean stood there in shock, basically. He started throwing up and stuff, and he didn't do nothing, but when he saw me getting attacked. Ele foi preso, ele tá pagando pelo pau dele e por uma paulada que ele nunca vai dar. Ele confessou tudo, se disse arrependido, pediu desculpa pra família, dizendo que não, sabe, que ele foi ingrato pela criação que ele recebeu, que não foi criado pra isso. E ele aceitou, sabe, ele se declarou culpado e aceitou a condenação de 60 anos e tá servindo 40 anos. Ele ainda contou de que a Amanda queria matar o avô do Rex, sabe, o pai do pai, que morava na mesma casa de todo mundo lá. Só que o Sam conseguiu convencer ela a não fazer isso. Pergunta por que a Amanda queria matar o avô. O que o avô tem a ver com essa história? Tem duas Amandas pra gente ver no final dessa história. Tem a Amanda no interrogatório e tem a Amanda no julgamento. A Amanda no interrogatório fez aquilo infeliz, sabe? Contou toda a história daquela forma nojenta. Ela chegou até a contar que ela tentou entrar num grupo terrorista, só que eles não responderam ela. Não sei se ela sabe que ela é mulher, que se ela entrasse pra lá, ela não ia ser usada como assassina, e sim como depósito de porra de terrorista. Ela só disse que ela tava aliviada de colocar a raiva dela pra fora e que ela tava muito feliz. Ou seja, no interrogatório ela se declarou culpada e até pediu a pena de morte, dizendo que não merecia viver por causa do que ela fez e que os filhos iam ficar bem melhor sem ela no mundo. Pega essa mulher totalmente despirocada, falando coisa com coisa no interrogatório, e compara com ela no julgamento, onde ela simplesmente se declarou como inocente. Foi aí que ela disse que nada aconteceu porque ela quis, tipo o ataque contra o Sam, que ela só fez isso pra calar a boca dele, pra parar ele, e que a morte do sogro dela era justificável, que ela fez isso tudo por atenção e não por intenção de matar. O julgamento tinha uma previsão de durar 2 dias, mas ele só durou 25 minutos. Porque não tinha o que fazer, sabe? Não tinha o que contestar. Ela colocou todas as provas na internet e até mandou pra blogueira lá. Não tinha como, sabe? Além dos planos de matar outras pessoas, que ela mandou até em voz pra menina, sabe? A pena mínima dela era de 20 anos, só que ela pegou a prisão perpétua. Não foi pena de morte, foi prisão perpétua. E ela teve coragem ainda de tentar apelar, de tentar diminuir a pena ou simplesmente sair. Só que ela não conseguia, foi completamente negado. Então ela tá até hoje servindo a prisão perpétua aí, só esperando algum milagre. Muita gente perdeu nessa história. Os familiares dela, os familiares do Rex, sabe? As crianças vão crescer sem pai, sem mãe, sem avô. E certeza que eles vão viver na sombra do que aconteceu, sabe? Na sombra de ter uma mãe assassina. Eu até acredito que o filho mais velho dela já deve estar sabendo disso porque tá na internet. Eu não saberia como explicar isso pra uma criança de uma melhor forma, sabe? É uma bomba de qualquer forma. Eu acho que até tem um risco dos filhos acabarem criando problemas psicológicos ou transtornos de personalidade. Não só por causa dessa situação, mas também imagina o ambiente que eles vivem, sabe? Que eles estão sendo criados pela avó, que tem histórico criminal também, sabe? É aquela coisa, né? Quem cria cobra é criador de cobra.
Quem que não aposta que essas crianças vão também ser surtadas? Eu vejo isso como uma grande falha do governo, não em questão de segurança, mas é que assim, como é que uma pessoa como Amanda não perdeu a guarda a tempo por causa que ela e o Rex viviam num ambiente abusivo? Como ela não perdeu a guarda dessas crianças? Como é que a mãe da Amanda não perdeu a guarda dela quando ela era pequena? Como é que pais com histórico criminal têm direito de criar os seus filhos a ponto da criança assistir um dos pais sendo preso? E tipo, o governo, sabe? Ele tá em volta da gente. Se tenta lá sonegar R$1 só pra você sentir o governo na sua bunda, sem nem cuspe, fudendo com você. Quando você falha com eles, quando você quebra alguma regra que beneficia o sistema do governo, eles te pegam. Mas agora, quando você precisa deles, quando a família precisa, aí não tem, né? Aí estão muito ocupados, né? A gente paga imposto pra nada. Não só aqui, né? Porque aqui é pior. Lá também, tipo, terra de sonho de muito brasileiro, acontece esse tipo de coisa. Sobre a Amanda, não negando dela ser uma sociopata, até porque não tem como você negar evidência. É a questão da motivação, que pra mim ficou muito claro que não foi vingança, que não foi nem a questão de querer ser assassina, mas sim o reconhecimento, a fama, por causa que dá pra você ser assassino sem fazer o que ela fez, porque a maior parte dos assassinos matam e o que eles fazem? Eles escondem tudo. E eu até me pergunto, será que ela achou que ia sair impune? Que sei lá, que os caras iam olhar pra ela, olhar pra toda a narrativa que ela criou e achar que, ó, coitada, é uma retardada, não sabe o que tá fazendo, vamos só internar ela e tá tudo bem. Doido pra mim, sabe? Aquele doido, faz as coisas assim do nada. No caso dela, tinha um planejamento que pra mim vinha de tempos e tempos atrás. É óbvio que ela era doida, sabe? Quem faz isso em sã consciência. Mas ela sim tinha algum nível de consciência pra entender o que ela fez e as consequências do que ela fez. Talvez tudo aconteceu não da forma que ela planejava, o que ela esperava que iria acontecer. Mas nessa consciência que tem uma perversidade, uma maldade que fala mais alto do que, sei lá, a inteligência. Ela não é aquela doida que vive em surto, sabe? Que ouve coisas, vê coisas, por isso que faz coisas, porque tá desesperado, porque tá perdido, não tá nesse mundo. Mas sim aquela pessoa perversa, sabe? Que faz coisas por maldade, sente prazer nisso, mas entende o que tá fazendo. Entende que é errado, sabe? Isso eu entendo que ela não fez isso durante um surto, ou por causa de medicamento, nada por causa disso. Mas sim por essa maldade. Ela não se importa com as vidas que ela destruiu, sabe? Nem com os próprios filhos que perderam tudo. Se foi realmente pelo ódio, pelo pai do Rex, teria motivos para ela não fazer isso. Ela ia pensar nas pessoas em volta, na família dela, nos filhos dela que iam perder o avô. Ela simplesmente não liga para as pessoas que ela vai afetar com os atos dela. Mas ela nunca vai poder voltar para a sociedade. Por causa que quando ela tiver a oportunidade, ela vai fazer alguma besteira. Sabe, ela vai fazer alguma maldade, porque ela coloca o próprio prazer, as próprias ilusões acima das outras pessoas. Ela não consegue entender consequências direito, sabe? Ela não tem uma inteligência emocional. Entender consequência, ela entende. O problema é calcular as consequências de que aquilo vai dar merda. Por causa que é uma pessoa extremamente impulsiva. Ela vai mentir até o final, achando que pode manipular as pessoas. E as pessoas que de alguma forma cair nessa merda ou fingir que caiu, ela vai usar essas pessoas para fazer o que ela quer, independente de se isso vai destruir tudo em volta dela. Por causa que, como eu disse, ela vai colocar o prazer dela em cima de tudo. Esse tipo de pessoa mente mesmo, mente achando que tá convencendo e leva as coisas até o final por causa que não tem sensibilidade com as pessoas, ela não entende o sentimento de outras pessoas. Ou seja, ela vai fazer merda, vai manipular pessoas, vai destruir vidas enquanto puder. E no final ela não liga, porque isso não afeta ela. Então não tem como você viver em paz com uma pessoa assim à solta. Se você chegou até aqui, me diz a sua opinião sobre hospitais psiquiátricos. Se você acredita nisso, se você acredita que internar pessoas funciona, ou se você acha que a pessoa tem que ter tratamento enquanto está em sociedade, em contato com outras pessoas.